Obrigado pelo privilégio de também ceder o púlpito, pastor, de estar aqui ocupando esse púlpito e compartilhando com você um texto da Palavra de Deus. Na nossa reunião de pastores, nós estamos conversando sobre esperança e quando nós estamos falando sobre esse assunto, quando nós olhamos para o lado de fora, tanta desesperança, há tanta coisa que desestimula, há tanta coisa que concorre assim para roubar a nossa paz, a nossa alegria. E então, um dos pastores fez essa sugestão, falou, por que a gente não fala então sobre esperança? Nós precisamos falar sobre esperança, a esperança da perspectiva bíblica, da perspectiva do Evangelho. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos e irmãs nessa noite. O nosso tema é esperando contra a esperança. Vamos dizer juntos, esperando contra a esperança. Está bem fraquinho, agora vamos lá? Esperando contra a esperança. Não é uma frase pronta, não é uma frase qualquer, ela tem todo um sentido. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, ou no seu iPad, no seu iPhone, no celular, no livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 17 até 22. Romanos 4, 17 a 22. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 17 até o 22. E aproveitamos para mandar um grande abraço aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet no canal da nossa igreja. Que a mesma unção que está sobre nós aqui seja sobre vocês também em suas casas. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, repita comigo, mesmo assim, de novo, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. Papai, glorifica o Teu nome através da Tua palavra nessa noite. Grandes são as lutas, grandes são os desafios dos nossos dias, mas a Tua palavra, quando entendida, compreendida, praticada, ela nos dá força, graça, para passarmos por sobre este pântano de desafios que é esta sociedade na qual nós vivemos. Dá-nos a Tua graça nessa noite e venha fortalecer em nós esta consciência de fé, essa fé firme, não fé na fé, não fé em qualquer coisa, mas a fé no Deus Criador do céu e da terra. Alimenta o Teu rebanho nessa noite. Alimenta-nos, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos, porque a intenção dele é mandar à frente, porque ele tinha todo um projeto de ir para Roma. Ele gostaria de ir para Roma e ficar um tempo em Roma, para que esta igreja então pudesse lançá-lo para a próxima, que seria talvez a 4ª viagem missionária para a Europa. Este era o sonho que estava no coração de Paulo. Então, antes que ele fosse até Roma, ele escreve uma carta. Isso porque Paulo sabe que em Roma ele tinha vários amigos, não uns, mas vários amigos, pessoas que o conheciam pessoalmente. Mas Paulo também sabia que nesta igreja em Roma havia um grupo que o olhava com muita desconfiança,
Pessoas que tinham uma dificuldade muito grande, tinham uma barreira muito grande com o apóstolo Paulo. Por isso, ele escreve esta carta aos romanos. E eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por essa dificuldade que Paulo teve, por esta intervenção do Espírito Santo de Deus, não permitindo que ele fosse a Roma por mais de uma vez, foi a sua tentativa, porque por causa disso, esse homem escreveu aquilo que nós chamamos de o Evangelho de Paulo. Existe o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, e sim, nós temos o Evangelho de Paulo, que é exatamente a carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos já foi considerado o livro mais importante de toda a história da humanidade. Ele é considerado o livro mais profundo das Escrituras. É um desafio tremendo. Santo Agostinho foi impactado por ele. John Wesley foi impactado por ele. Lutero foi impactado por ele. E tantos outros homens e mulheres de Deus que ao ler essa carta foram profundamente impactados pelo Senhor. Esta carta fala conosco até hoje, profundamente atual. Paulo aqui está mostrando a fé sólida que Abraão tinha em Deus. E se há uma coisa que nós estamos precisando hoje, é descobrir e redescobrir essa fé em Deus. E Paulo então pega nada mais, nada menos do que Abraão. Ele não escolhe uma pessoa qualquer. Ele pega um dos patriarcas, talvez o mais importante dos patriarcas. Aquele homem que obedeceu ao Senhor. Quando tudo era contra, este homem ousou confiar em Deus. Porque ele andava com Deus. E este homem conheceu Cristo antes de Jesus nascer. Ele conheceu a fé em Cristo Jesus. Ele foi salvo, ele está na glória, por causa da fé que ele teve no Cristo que ainda haveria de ser manifestado no mundo, mas na eternidade sempre existiu, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus é eterno, o Cristo é eterno. Então Paulo foi pego como exemplo, como um testemunho de fé para todos nós. O tempo que ele viveu era tão difícil quanto o nosso. Talvez muito mais difícil do que nós. Hoje nós temos a revelação especial que é o Senhor Jesus. Nós temos as Escrituras do Antigo, do Novo Testamento. Abraão não tinha nada disso. Abraão viveu 400 anos antes de Moisés. Antes da lei. Abraão não conheceu a lei. Ele conheceu o Deus Criador de todas as coisas. Ele andava com Deus. Aprendeu a confiar no Senhor. E é isso que nós queremos compartilhar rapidamente com você nessa noite. A fé só faz sentido porque Deus, como seu objeto, é digno de confiança. A natureza da fé é crer em Deus apenas com base na sua palavra e nós não precisamos de mais nada, apenas da sua palavra. O bom senso pode até dizer, não acontecerá. A razão pode dizer, não pode ser. Mas a fé diz, pode ser e será, porque foi prometido e quem fez a promessa é fiel. Isso é o que diz a fé. A fé não é uma loucura. A fé, ela tem um aspecto racional, que ela passa pela consciência, sim, porque ela é fruto de comunhão, de relacionamento, porque fé é a fé confiança. Eu sei em quem tenho crido, eu conheço, eu sei de quem estou falando. Isso é fé. Abraão creu em Deus antes de crer na promessa. Isto é fé. Apega-se a quem fizer a promessa, mas aquilo, ele não se apega somente à promessa em si, mas mais do que isso, ele se apega àquele em que havia prometido. E é isso que está a diferença.
Hoje nós temos tantos tipos de fé. Há quem diga que o brasileiro é feito de fé. Nós somos um país da fé. Uma fezinha aqui, outra fezinha ali. Tem tanta fé hoje aí. Tem a fé gospel, tem a fé imediatista, tem a fé positivista. Tem tanto tipo de fé. Tem a fé que declara, sai por aí declarando tudo. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, só há um tipo de fé. E não é fé na fé. É fé naquele que prometeu. Então, para Abraão, Deus lhe importava muito mais, acima de tudo e de qualquer coisa. A sua fé não foi nenhum cálculo das possibilidades de sucesso e nenhuma apreciação de vantagens pessoais. Não havia esse interesse egoísta. Abraão atentava apenas para aquele que lhe falava. Ele tinha os olhos fitos no Senhor. Apesar de ser um homem igual a mim e a você, sujeitos a problemas, e ele teve alguns problemas. E você sabe disso. Nós sabemos disso. Ele teve algumas dificuldades. Nós sabemos disso. Dificuldades, inclusive, do ponto de vista de confiança em Deus mesmo. No começo da caminhada foi assim. Ele teve as suas lutas. Ele teve as suas lutas. Assim, o apóstolo Paulo mostra aqui o objeto da fé, o Deus que comunica vida aos mortos e o caráter da fé, pois Abraão creu contra toda esperança. Ele creu. John Stott diz que a fé de Abraão estava ancorada em dois atributos divinos. Primeiro, o seu poder. Segundo, a sua fidelidade. Para que eu e você não caia na fé, para que eu e você não tenhamos uma fé emocional, uma fé sentimental, que hoje crê, amanhã não crê, uma fé que acaba quando o culto acaba, quando o show acaba, quando o evento acaba, mas uma fé que está conosco todos os dias, todas as horas. O mundo está caindo em chamas, está caindo em pedaços, tsunamis se cercando, mas você sabe que você não está sozinho, que tem alguém com você. Davi conhecia essa fé, por isso ele pôde dizer: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Qual o segredo? Qual o segredo? Qual é o segredo de Davi? Ele sabia de uma coisa: ele não estava sozinho. Amém, meus irmãos? Ele não estava sozinho. Davi tinha essa convicção. Ele não estava sozinho, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Ah, meus amados irmãos, quantos de nós precisamos conhecer essa fé? A fé simples em Jesus. Saber que Ele está conosco todas as horas, todos os momentos. Porque Ele prometeu: e eis que estou convosco quantos dias? Alguns dias, 20 dias, 30. E eis que estou convosco todos os dias, todas as horas. Agora ouça, em todos os lugares, em qualquer lugar. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como John Stott apresentou, duas bases para a fé de Abraão. A primeira: a fé precisa estar estribada no poder de Deus. A fé tem que estar fundamentada no poder de Deus. Não há outra base. E esta verdade está registrada em Romanos, o texto que nós lemos, o nosso texto da noite, entre os versículos 17 e 19, e eu quero repetir para que fique gravado em nossos corações. Eu o constituí pai de muitas nações. Esse eu, aqui, esse sujeito, claro, que é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, diz Paulo, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Este é o nível de poder nesse Deus que nós cremos. Por isso, crer no Evangelho é uma loucura. Por isso é uma loucura. Crer no Evangelho é uma loucura. E Paulo sempre disse: eu não me envergonho do Evangelho.
Mas agora eu quero que você lembre que Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos. E eu quero que você se lembre que esses cristãos em Roma, eles estão na capital do império, na cidade da luz, embora em decadência, sim, mas a prepotência, a arrogância ainda estavam intactas na nação. Então ele está escrevendo para um povo arrogante. Pensa num povo que se achava, entendeu? Que se achava, como diz a galera, só que não. Que o negócio estava pegando para o lado deles. E Paulo chega e escreve para esta igreja viva, uma igreja interessante, cheia de gregos, gente com a cabeça cheia de filosofia, de especulações, de ideias, entendeu? A respeito da vida. E para muitos, essa fé em Jesus era por demais simples. Era muito simples. Para outros, era até de certo modo vergonhoso crer nesse Jesus. Aí Paulo vem com tudo, enche os pulmões e diz: eu não me envergonho do Evangelho. E o Evangelho é essa loucura de crer num Deus que traz à existência coisas que não existem como se existissem. Continuando o texto, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Olha só a intimidade desse homem com Deus. Ele se tornou parceiro de Deus, mas ele se tornou amigo de Deus, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Por quê? Porque a fé honra Deus e Deus honra a fé. A fé honra Deus e Deus honra a fé. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. No entanto, o Deus em que Abraão crê é o Deus que vivifica os mortos, o Deus da ressurreição. É neste Deus que nós cremos. E o Deus que chama à existência as coisas que não existem, o Deus da criação, do nada, Ele tudo criou. Já imaginou isso? Pelo poder da sua palavra? Deem a explicação que quiserem. Deem a explicação que quiserem. Digam o que quiserem dizer. Mas alguém, um ser inteligente, criou tudo isso. Criou tudo isso. E do nada, e no poder da sua palavra. E é interessante nós lembrarmos disso, porque quando nós passamos por lutas e problemas, a pergunta é simples: será que o Deus que criou o céu e a terra e tudo que nele há, será que Ele não tem uma solução para o meu problema ou o seu problema? Será que Ele não pode agora resolver as suas questões? Será que você pegou Deus de surpresa? Alguém aqui já leu o livro de Jó? Alguém aqui já estudou, já meditou no livro de Jó? Então eu sugiro que você faça uma leitura no capítulo 38. Quando Deus chama a atenção de Jó e disse: é você que fica fazendo grandes questionamentos? Eu só vou fazer uma pergunta para você. Onde você estava quando eu criei o céu e a terra? Responde-me se é que você sabe. Você aparentemente é tão sabichão. Onde você estava nesse dia? E por aí vai. Um dos textos mais lindos do Antigo Testamento. Intrigante, instigante, maravilhoso, edificante. Esse Deus de poder que traz à existência coisas que não existem, o Deus da criação, é o Deus que cria. Não é maravilhoso isso? Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, ele diz: porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, nós somos feituras, nós somos um poema, nós somos algo, uma obra-prima feita por Deus, fabricada por Deus. Ele nos fez assim, cada um do seu jeito, Ele nos fez assim. E o incrível é que o nada e a morte não são problemas para Deus. O nada e a morte não são problemas. Ele criou o universo do nada, e foi da morte que Ele ressuscitou Jesus. E Jesus ressuscitou Lázaro da morte. Seu último milagre. O último.
uma coisa impactante que levantou o ódio e a hostilidade de todos aqueles que já o conheciam, mas diante da ressurreição daquele homem, ele calou o sinédrio, calou o judaísmo do seu tempo, da sua época. Assustou, assombrou, quando no quarto dia levantou um morto, completamente em estado de decomposição. Esse é o Deus da criação. Esse é o Deus de poder. Esse é o Deus que nós temos que crer. Quando Deus revitalizou o corpo de Abraão para gerar e o corpo de Sara para conceber, isso foi uma espécie de ressurreição. Isaac é fruto de um milagre. Essa criança é fruto de um milagre. E esse é o tipo de Deus que Abraão creu. Não é essa fé que dá arrepiozinho, não. Que agora você tem, daqui a pouco não tem. Um dia uma mulher de fé, no outro dia, chorando pelos cantos. Não que o choro não seja relevante, sim. Mas não de autopiedade, de autocomiseração. O choro chega até a presença de Deus quando ele é um choro de quem está chorando diante do Todo-Poderoso e dizendo lá no seu íntimo: o Senhor vai fazer o que você quer, mas eu estou chorando. Eu choro, porque esse é o meu desejo. E não com murmurações, e não com infantilidades, e não com autopiedades, querendo que o mundo inteiro tenha dó de você, lambendo as suas feridas. Deus nunca vai poder operar em pessoas que ficam lambendo as suas próprias feridas. Nós somos chamados a entender esse Deus, que Ele não brinca conosco, nem comigo e com você. Então eu estava dizendo que Isaac é fruto de milagre, e este é o tipo de Deus que Abraão creu. Quando Deus lhe pediu o filho da promessa, olha essa loucura, olha essa viagem. Abraão foi fiel e creu em Deus. E por isso foi honrado na sua fé e confiança em Deus. E você sabe por que ele cria? Porque ele cria no poder de Deus de tal maneira que Deus poderia ressuscitar o seu filho da morte, mesmo ele sacrificando-o. Essa é a loucura da fé desse homem. Segundo lugar, a fé precisa estar estribada na fidelidade de Deus. E aí eu peço que vocês me acompanhem no capítulo 4, versículo 20 a 22 do nosso texto. Mesmo assim, não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. Abraão creu que o Deus que ressuscita os mortos e traz à existência as coisas que não existem, não pode faltar com a sua palavra, não pode faltar com a sua promessa. Abraão sabia em quem cria. Assim, o poder e a fidelidade de Deus são as duas colunas que sustentam o edifício da fé. Por trás da promessa divina está o seu caráter fiel. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Ele não brinca comigo, Ele não brinca com você, Ele não brinca com ninguém. A credibilidade de Deus é o alicerce da fé. Entende? Por isso que eu digo, não é fé na fé. Será que dá para entender isso, amados irmãos? Não é fé na fé. Não é acordar e dizer, hoje eu estou com fé e amanhã não. Ou de manhã você está com fé e à tarde já perde a fé. O crente fiel a Deus não fecha os olhos à realidade que contradiz a esperança. Ninguém é ingênuo. Ninguém é bobo. A gente sabe que a vida não é fácil. Ninguém fecha os olhos para a realidade. Ninguém é imaturo. Todo mundo sabe da luta, da dificuldade. No entanto, ele supera a contradição ao agarrar-se à promessa de Deus. É gente que está vindo a tempestade vir e sabe que o Senhor pode não interromper a tempestade e pode te levar a passar pela tempestade, mas Ele vai estar agarrado a você,
como alguém que se agarra ao mastro de um navio e sabe que estará seguro. Nós aprendemos diferente. Nós aprendemos que Deus vai nos tirar disso. Creia, irmão, levanta a cabeça. É assim que a gente fala com os outros irmãos. Você tem que ser crente, tem que ser fiel, levanta a cabeça. E ainda a gente dá aquelas palavrinhas de julgamento um ao outro. E a pessoa que já está passando por uma crise, ela fala, meu Deus do céu, eu não creio em nada mesmo. Que até esse irmão aí está achando que eu sou perdido. Fala, irmão, levanta a cabeça, isso é coisa de gente que não crê. O homem de Deus não passa por isso não, a mulher de Deus não passa por isso não. Não passa o quê, meu irmão? O que o senhor está falando? Preste atenção no que o senhor está dizendo. Tem que ser muito imaturo para achar que quem se apega ao Senhor não passa por tribulação. É muita arrogância, não é? Quando você olha para a vida dos apóstolos, todos passaram por tribulação. Todos. Quando você olha para a vida de Jesus, quantas lutas. Quando você olha para este apóstolo, que é como um filho fora do tempo, como ele mesmo diz sobre si mesmo. Quantas lutas esse cara passou. Vamos para o Antigo Testamento. Observe a vida desses homens. Olha Elias. Olhe para Jeremias. Será que esses caras não andavam com Deus? No entanto, às vezes quando a água bate no nosso calcanhar, nós já estamos tremendo. Ficamos com medo, queremos entregar os pontos. Isso mostra claramente que a nossa fé está em nós mesmos, no nosso poder, na nossa capacidade de enfrentamento, nos nossos contatos, na nossa experiência. Aí sim você está perdido. Aí sim você está perdido. Mas quando nós cremos no Senhor, sabemos que o deserto vem, Ele está aí, e sabemos mais. Ele não vai nos arrancar do deserto. Ele atravessará o deserto conosco. Junto conosco. Com todo respeito, eu quero falar o seguinte. Se o Senhor permitiu a sua nação preferida, escolhida, adotada por Ele, a passar pelo deserto por 40 anos, por que Ele não permitiria você? Se Ele permitiu Elias passar pelo que passou, Davi. Vamos para o Novo Testamento. Paulo, o próprio Senhor Jesus, passar por lutas. Desculpe-me, eu quero ser indiscreto e lhe fazer uma pergunta. Por que você acha que você não passaria? Por que eu ficaria isento disso? Aquilo que o pastor João falou na abertura do culto dessa noite. Ele permite sim, ele leu o capítulo subsequente, o capítulo 5, que a tribulação produz perseverança. Tribulação não é para dizer, ó, aquele lá está desviado, olha lá. Isso é o que a família gospel fala. Aquelas brincadeiras sem graça, uma piadinha que não tem fundamento nenhum, inconsequente, carnal, completamente sem amor. É isso que a gente fala das pessoas que estão passando por crises. Ai de ti, varão, se você ficar com depressão. Tem gente até que tem desconfiança que é demônio que está em cima de você. É nesse nível o negócio. É nesse nível. E só quem sofreu essas coisas é que sabe. Só quem passou por isso é que sabe. Mas eu tenho uma palavra para você que está passando, pelo que eu já passei. Eu vou dizer uma coisa, a crise é a melhor coisa do mundo. É na crise que você conhece com quem você convive. Quem são as pessoas que orbitam ao seu redor. É na crise que você conhece você mesmo. Você descobre que você não é nada. Que você não pode coisa nenhuma. Que você se achava o cara e você não é. Que você se achava a mulher e você não é. Você achava que era poderosa. Você se dizia, eu sou coluna nessa casa. A senhora está equivocada. O senhor também. Mas é na crise
que a gente conhece o poder de um Deus que se importa conosco. Ele vem, nos abraça, e você olha para ele como um filho desesperado, dizendo: Senhor, tira-me daqui. Ele disse: não, permaneça. Eu quero que você aprenda até o final. A lição tem que ir até o final. E você sai daquele deserto mudado. Você sai daquele deserto mudado. Você sai daquele deserto, daquela crise, transformado. Agora você não confia em mais ninguém, somente nele, que é o que ele quer. O Senhor disse para Abraão: vai. Abraão largou tudo para trás. Você imagina isso? Tudo para trás, tudo. Não tem plano B, nada disso. Não sabia para onde ia. Esse é o nível de fé desse homem. Ele sabia com quem estava. Ele sabia em quem ele estava confiando. A credibilidade de Deus é o alicerce da fé. O crente fiel a Deus não fecha os olhos à realidade que contradiz a esperança, sim. Mas ele supera a contradição ao agarrar-se à promessa de Deus. A fé deixa Deus ser Deus. A fé não atrapalha. A fé deixa Deus ser Deus na nossa vida. Para a fé, Deus é Deus inteiro, sem nenhum conflito entre o que diz e o que pode realizar. John Murray diz que a grandiosidade da fé consiste no fato de que ela atribui toda a glória a Deus. E ouça, e descansa em seu poder e sua fidelidade. A fé expressa pelo chamado pai da fé, o pai da fé, Abraão é chamado o pai da fé. Ela expressa esse abandono às pretensões próprias e rende-se ao Deus dos vivos e dos mortos, o Criador e o Redentor. Concluindo, todos os dias somos colocados diante de circunstâncias que nos levam a escolher entre obedecer e crer nas promessas de Deus ou andar com as nossas próprias pernas, com as nossas próprias ideias. O Senhor está sempre nos acompanhando de perto, pronto para agir, ainda que seja em silêncio. Ele está ali. Mas cabe a nós fazermos a escolha moral de obedecer às suas palavras, mesmo que tudo ao redor pareça perdido. Ainda que as circunstâncias, que o contexto não nos favoreçam, e que diante dos olhos humanos já não haja mais esperança, Cristo nos dá esperança. Ele é a nossa esperança. Não é nem a única esperança, não. Ele é a nossa esperança. É nele que devemos depositar a nossa fé, pois quando o mundo nos faz enxergar o medo e a desesperança, ele vem e nos mostra que nada está perdido e nos arranca da escuridão. Crer contra a esperança, portanto, quer dizer que, ainda que você não tenha esperança alguma que algo possa acontecer, você deve crer mesmo sem esperança alguma, assim como Abraão creu que aos seus olhos não havia mais nenhuma esperança, era muito velho, mas Deus, para Deus, não há impossíveis. Não há impossíveis. Por isso, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu perca o emprego, ainda que os filhos estejam rebeldes, que o cônjuge não demonstre amor, que as circunstâncias se mostrem desfavoráveis, que o deserto pareça longo demais, que o vale seja por demais profundo, que a noite seja sombria e escura, que o medo pareça imortal, que a dor se agigante todos os dias, que a distância esteja crescendo, ainda que não haja mais esperança, todavia, ainda assim, eu espero no Senhor e exulto no Deus da minha salvação e mantenho o meu coração grato a Deus por tudo.
e me mantenho fiel a Ele. Abraão era um homem semelhante a nós, sujeito a erros e falhas como qualquer um, mas aprendeu a andar com Deus, que resultou em confiança profunda nas suas promessas. Tornou-se amigo de Deus e por isso viu a promessa se cumprir e tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a sua descendência. O convite para mim e para você é que nós sejamos perseverantes, sem desanimar, mantendo os nossos olhos fitos em Jesus e confiando que Deus é fiel para cumprir as suas promessas e o seu propósito para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde o tempo todo e em todo o tempo, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Restaura o nosso relacionamento contigo, Senhor. Revela-te a nós. Queremos te conhecer mais profundamente. Livra-nos da fé vacilante, da fé na fé. Ensina-nos a confiar e a depender totalmente de Ti. Para que então esse mundo não nos ameace mais. Para que nada nessa vida nos coloque mais medo. Para que nada mais nos pegue de surpresa. Para que nada mais venha nos fazer desanimar, ou parar, ou desistir. Tenha misericórdia de nós. Guarda-nos. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amados. Que o Senhor nos abençoe.